Boa tarde. Meu nome é José Hamilton Rodrigues, sou diretor comercial da empresa Timol e hoje estou aqui para conversar com você a respeito da oportunidade de negócios que esta empresa desenvolveu. Uma oportunidade que a partir de agora estará em suas mãos. A Timol é uma empresa que desenvolve um trabalho já há mais de 10 anos. E para dar suporte a este crescimento, está construindo uma nova sede administrativa, conforme pode ser observado nesta maquete na parte frontal. E neste slide, vemos a parte de trás do prédio. No entanto, o mais importante que temos neste slide é a missão que esta empresa adotou para si, que é de proporcionar qualidade de vida para as pessoas, através do uso de seu produto, o Silocimol, e do sistema de trabalho que ela desenvolveu. Esta missão designa uma responsabilidade de se colocar este aparelho, o Silocimol, em cada residência do mundo. E você verá que tal ação se faz necessária, tendo em vista o grande resultado de saúde que o produto Silocimol pode trazer para as pessoas, do ponto de vista preventivo e de recuperação da saúde do organismo humano. Temos aqui duas oportunidades para você. A primeira é que você, a partir da informação que estará recebendo aqui, será usuário dos produtos que essa empresa disponibiliza. E a segunda é que você poderá participar do sistema de negócio que essa empresa desenvolveu, que é tão revolucionário quanto os seus produtos. Temos aqui agora os produtos fabricados por esta empresa. O Silocimol, que é um supermagnetizador de água, e tem o objetivo de reorganizar molecularmente as águas que ingerimos. Temos também o Top H+, que é um mineralizador dessas águas, e tem por objetivo aumentar a concentração de cálcio e magnésio em águas que não têm uma boa concentração destes minerais. E temos ainda o Max EPR, um produto para a área automotiva que tem por objetivo melhorar a economia de combustível dos veículos movidos a gasolina e etanol, na ordem de 10% a 25%, dependendo do modelo. Promove também um aumento de potência, da ordem de 30%. E sendo assim, veículos 1.0 passam a desenvolver uma potência de 1.3, aumentando a segurança em ultrapassagens. E ainda promove uma redução da emissão de poluentes da ordem de 40%. Todos esses benefícios se traduzem em economia, não só de combustível, mas também em custos de manutenção, porque os veículos que utilizarem o Max EPR produzirão uma carbonização menor no interior do motor, o que aumentará a sua vida útil. Mas hoje, concentrarei as explicações dos produtos para a saúde, o Silocimol e o Top H+. E com certeza, com as explicações que você obterá aqui, você será um usuário dos nossos produtos. Ao utilizar estes dois produtos, você estará participando do projeto de saúde familiar que a Timol desenvolve, que tem por objetivo promover qualidade de vida para toda a família. Vamos agora ouvir alguns depoimentos espontâneos de pessoas que obtiveram grandes resultados na sua saúde por fazer uso dos produtos para a saúde que a Timol desenvolveu. No começo do mês de março, eu tenho problema de vitiligo, eu coloquei na internet cura para vitiligo e apareceu o Silocimol. Eu comecei a pesquisar e vi vários depoimentos de pessoas, como nós vimos aqui, inclusive de duas pessoas com vitiligo que tinham dado muito bom resultado. Eu liguei para um dos telefones e a fábrica mandou o bumper na minha casa e eu comprei o aparelho e eu quero dizer o que aconteceu mais ou menos em 120 dias. Deixa eu começar por isso aqui. Por coincidência, no dia 25 de março eu fiz esse exame aqui. E duas taxas me preocupou. Um foi o ácido úrico. Eu tinha uma tabela de 3 a 5 e eu estava com 8,1. Não tomei nenhuma medicação e nesse exame de segunda-feira eu estou com 3,5.
Problema de hormônio da tireoide, a TSH. Em novembro do ano passado, eu fiz um exame, numa escala de 0,400 a 5,0, eu estava com 4,2. E deu uma alteração muito grande do mês de março, que era de 4,2 pulou para 12,05. E eu fiz o exame agora, depois de 4 meses, e nessa escala de 0,4 a 0,5, que eu estava com 12,05, eu estou com 0,150. Estou abaixo do mínimo, eu tenho uma consulta com o médico quarta-feira, e acho que ele vai mandar eu suspender a medicação e o tirox que eu tomo para a tiroide. Agora, com relação à questão do vitiligo, está vindo a pigmentação em toda a parte, inclusive os lados aqui, inferior eles eram todos brancos, agora só tem um pouquinho aqui, e também no corpo todo está vindo a repigmentação. Eu era hipertenso, posso dizer agora, como alguém disse uma vez hipertenso sempre, eu tomava 4 comprimidos de captopril, 2 de manhã e 2 à noite de captopril de 25. E hoje eu não tomo mais nenhum comprimido e a minha pressão, por incrível que pareça, não é nem 12,8, já baixo de 12,8. Eu tinha problema de dormir, tomava um comprimido de Rivotril de 1 mg. E hoje não tomo mais e durmo bem. Para o colesterol, eu tomava simvastatina 20 mg. E hoje não tomo nada e aqui o meu colesterol está ótimo. Está abaixo de 200. Eu tinha problema de má circulação, então me doía muito os joelhos, eu me acordava à noite com o braço dormente, me doendo, e faz uns 90 dias que eu não sei o que é isso mais. Eu tinha muito problema de azia, eu tomava quase 20 comprimidos por dia. Eu estou resumindo a 4. E eu andava na minha bolsinha de comprimidos com a cartela de omeprazol, que eu tinha muito azia, hoje eu não sei, há mais de 90 dias eu não sei mais o que é isso aí, né? Agora, 2 coisas interessantes. Eu estou notando que até a minha vista está ficando boa, não é propaganda do Silosimol não, porque eu fico muito tempo em casa na internet, e aqueles quadrinhos de lado eu não conseguia ler aquilo sem o óculos, e agora eu tiro o óculos e já leio aquelas palavras. E por último, né, eu é que percebo, você talvez não vai dizer, mas o meu cabelo está ficando até mais escuro, como se fosse. Essa é a verdade, eu aprecio muito e eu dou. Agora, com relação ao aparelho em si, eu comecei a me sentir bem e indiquei pessoas para o Wander, né? E ele disse, olha, eu não estou sendo honesto com você, eu quero que você participe e você fique vendendo. Então eu aceitei e faz uns 45 dias que eu estou vendendo o aparelho e já vendi 25 aparelhos. E estou muito satisfeito e principalmente porque agora eu sou um sócio da Timol. Muito obrigado. Nós temos a comprovação científica da água tratada magneticamente pelo Silosimol e vimos aqui resultados agora que foram comprovados com exames clínicos. Mas nós vamos ver aqui agora também a senhora Giane, lá de Maceió. Vamos prestar bastante atenção no depoimento dessa senhora. Estamos aqui com a Giane, de Maceió. Ela tem um depoimento de um problema que ela vinha passando já a longo prazo. E ela vai nos relatar aqui que problema é esse. Por favor, Giane. Então, a Milcom, né? Meu nome é Giane, eu sou formada em comunicação, trabalhei 27 anos em rádio e eu tinha um problema muito grave. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia. A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como. Só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso. E mesmo assim, eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes.
E uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou: nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né? E uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né? Não tem nada que a gente possa fazer por você. E aquilo me entristecia muito, porque eu não queria morrer, eu quero viver. Quem não quer viver, né? A vida é ótima, maravilhosa, e eu tinha esse problema aí. Meu marido sempre estava comigo quando eu ia ao banheiro. Por quê? Ele ficava fazendo massagem, ele tentava de alguma forma me ajudar. E já nos últimos tempos ele não ia mais, porque ele não aguentava ouvir os meus gritos. Nos últimos 2 anos eu sangrava todas as vezes que eu ia ao banheiro e andava sempre com hashi na bolsa, porque se por acaso eu sentisse vontade de ir ao banheiro e eu não estivesse na minha casa, eu tinha que quebrar as minhas fezes antes de usar o banheiro de alguém, porque senão eu entupia o banheiro. Então a minha situação era muito grave. Eu já cheguei a tomar 900 miligramas de cáscara sagrada, por exemplo, 8 comprimidos de lactopurga e não ir ao banheiro. Então era muito grave. E quando eu conheci o Silosimol, e a pessoa me falou de como era maravilhoso o funcionamento da água magnetizada, dessa água modificada, né? Eu falei, vou experimentar. Se realmente ela fizer um efeito bom, ela não tem preço. E aí eu comecei a utilizar a água. Eu levei mais ou menos uns 2 meses para sentir o efeito real da água, mas à medida que eu ia usando, sempre eu ia melhorando, né? E hoje, não tem nem 1 ano que eu estou usando a água, faz mais ou menos uns 8 meses que eu faço uso da água. E eu ando com a garrafinha no carro, eu sempre tomo. E aí hoje eu funciono normal. Então eu vou ao banheiro todos os dias, eu não ando mais com hashi na bolsa. Meu esposo não ouve mais grito, nem os meus vizinhos, porque eles ficavam incomodados, porque eu gritava muito mesmo no banheiro. E aí, normal, feliz da vida, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, tudo melhorou, porque agora eu não sou mais uma pessoa enfesada, eu sou uma pessoa feliz, graças ao Silo que está lá em casa, e abençoado seja. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Giane? Muito obrigado. Mais um grande resultado aí do Silosimol. Essa senhora, conforme o relato dela, vocês viram que ela tentou todas as opções possíveis para a solução do problema, sem sucesso. Mas a partir do momento que ela começou a fazer uso da água tratada pelo Silosimol, modificada e magneticamente pelo Silosimol, nós vimos aí o grande resultado. Não é? Imagine você, 30 dias sem ir ao banheiro. Quantas pessoas aí fora não têm problemas de intestino preso e precisam de uma solução como essa, não é mesmo? Nós temos aqui agora outra situação, uma situação também que acomete diversas pessoas, principalmente as pessoas de idade, que é a úlcera varicosa. Nós estamos vendo aqui esta senhora, esta foto, uma senhora que sofria com esse problema já há 8 anos, ok? Essa ferida não fecha por causa de complicações de circulação sanguínea. Mas aqui, com apenas 4 dias ingerindo a água, nós já vemos um processo de cicatrização e evolução. E, após 25 dias ingerindo a água e banhando a ferida, nós temos um processo completo de cicatrização. Neste outro slide, nós temos aqui uma situação muito grave, né? Em função de complicações do diabetes. E segundo a prescrição médica, esse senhor teria que ter o pé amputado. No entanto, após 4 meses ingerindo água tratada magneticamente, nós vemos um processo de cicatrização completo neste pé, que segundo a prescrição deveria ser amputado. Este outro caso aqui é um caso muito grave também, é de um usuário lá de Portugal, ok? E este senhor, ele sofria com este problema de psoríase já há 12 anos. Essa doença é uma doença de pele grave e, conforme vocês podem observar, esta situação estava aí alastrada no corpo todo deste senhor. E ao longo de 12 anos, houve o acompanhamento médico em cima desse problema. Mas conforme vocês podem ver, essa foto foi capturada aqui em 6 de fevereiro, e nós podemos ver que não houve nenhuma evolução, não é, no quadro. Não tivemos nenhum resultado aí satisfatório. No entanto, nesta foto aqui, que foi capturada em 16 de março, né, e após ele fazer uso, né, começar a fazer uso da água tratada magneticamente pelo Silosimol, nós podemos ver aqui uma grande evolução. Em apenas 40 dias, nós já temos aqui um grande resultado. Visto aqui de outro ângulo, né,
nós podemos observar que sobrou apenas manchas vermelhas. Ok? No entanto, nesta foto que foi capturada no dia 8 de abril, nós já podemos observar uma recuperação completa dessa doença de pele que estava instalada no corpo deste senhor, já há mais de 12 anos, conforme relatamos no início. Este produto, Silosimol, pelo resultado que ele promove de resgate da saúde das pessoas, ele merece o nosso reconhecimento e uma grande salva de palmas. Agora o seguinte, meus amigos, vamos entender aqui o princípio de funcionamento e como que estes benefícios ocorrem. É muito simples. Estes benefícios, então, eles ocorrem porque as pessoas estão fazendo uso deste produto, o Silosimol, um supermagnetizador de água que está magnetizando a água que ingerimos e trazendo fantásticos resultados de saúde para as pessoas, conforme nós observamos nos depoimentos. Não só do ponto de vista de resgate da saúde do organismo, mas principalmente também do ponto de vista preventivo, conforme nós estaremos vendo aí no decorrer do nosso bate-papo aqui hoje. Sendo assim, a água disponibilizada pela natureza, ela será magnetizada pelo Silosimol, e ele fará muito mais por cada um de nós. A água já é responsável por manter a nossa vida, mas uma vez que ela for reorganizada pelo fluxo magnético do Silosimol, diversos benefícios de saúde serão alcançados por aqueles que estiverem fazendo uso do nosso produto. Antes de entendermos o princípio de funcionamento do Silosimol, vamos entender por que as doenças ocorrem. Infelizmente, este é o nosso modo de vida moderno. A poluição dos grandes centros urbanos, o agrotóxico presente nos alimentos e necessário para produzir alimentos em larga escala, a poluição das grandes indústrias e o principal, a alimentação diferenciada. Todos estes fatores são altamente prejudiciais à saúde humana, promovendo o aumento na produção de radicais livres e acidez no nosso organismo. Esta situação nos leva a este quadro: aumento das doenças. Doenças tais como a hipertensão, o diabetes, entre outras, estão acontecendo com uma profusão muito maior hoje em dia. Este assunto é tão sério que este médico, o Dr. Otto Warburg, ganhou um prêmio Nobel em 1931 por ter descoberto as duas causas primárias do câncer, que são a hipóxia, falta de oxigênio no sangue, e a acidose, a acidez do sangue. Em uma pesquisa que durou 50 anos, os cientistas também descobriram que o radical livre é responsável por mais de 140 tipos de doenças. Tenho certeza que você já ouviu falar em radical livre, já leu algo a respeito. Mas será que sabemos o que realmente é o radical livre? Pois bem, radical livre é exatamente o que você está vendo neste slide, um átomo isolado de oxigênio. Aquele átomo que ficou com um número ímpar de elétrons, e nesta condição ele é altamente corrosivo. E vai buscar membranas celulares que se encontram vulneráveis para penetrar e começar o processo de oxidação. Ou seja, membranas celulares que se encontram com o pH baixo. Membranas celulares de tecidos que se encontram com pH baixo. O processo de oxidação é também conhecido por corrosão e pode corroer qualquer órgão do nosso organismo. E uma vez que isso acontece, nós temos um processo de doença instalado. Os efeitos são exatamente os que podem ser observados neste slide, do lado direito do vídeo. Envelhecimento precoce, mutação no DNA, que pode levar ao câncer, destruição de membranas lipídicas e 140 patologias diferentes são atribuídas aos radicais livres.
Mas olha o slide do lado esquerdo do vídeo. Nós temos efeitos positivos, tais como a imunidade, a coagulação, a apoptose e a cicatrização. Então estamos diante de um conflito. Temos efeitos positivos e negativos dos radicais livres. Sendo assim, aonde que está o prejuízo? O prejuízo está no excesso. Excesso que o mundo moderno promove, infelizmente. Vamos entender agora como a água magnetizada atua no organismo para reduzir a acidez, a hipóxia e os radicais livres. É muito simples. Nesta reação química, que é conhecida no meio acadêmico como hidrólise da água, nós vamos entender direitinho como que a água supermagnetizada pelo silocimol pode trazer os benefícios que nós vimos nos depoimentos anteriores. Então nós temos aqui a molécula de água que todos nós conhecemos desde o primário, H2O. Essa molécula, a partir do momento que ela é submetida ao campo magnético potente do silocimol, o fluxo magnético promovido pelo silocimol, ela vai se dissociar. Vai se dissociar nos íons de hidroxila e nos íons de hidrogênio. Tal situação também é possível quando nós submetemos a molécula de água a um campo elétrico, a uma corrente elétrica. Só que nós sabemos que a água não combina com a eletricidade. Por isso que foi desenvolvido o aparelho silocimol para que tal situação fosse possível através do fluxo magnético, que não traz nenhum prejuízo à saúde humana. Bom, uma vez que nós dissociamos a molécula da água, e nós temos ela agora nessa condição iônica, ou seja, os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio, nós vamos dar condições então a essa água de se associar com os minerais presentes nela própria. Exatamente, porque todas as águas têm uma concentração de cálcio e de magnésio. Conforme vocês estão observando aí, né, o cálcio e o magnésio em amarelo, eles são inclusive bivalentes. Nós temos aí os dois sinais de mais. E uma vez que eles são bivalentes, nós teremos agora um poder de atração desses minerais em cima da hidroxila, que sobrou da dissociação da molécula da água. Então é exatamente como nós estamos vendo no quadro. O cálcio vai atrair para si duas hidroxilas e nós teremos a formação de um novo elemento, o hidróxido alcalino de cálcio. E o magnésio, por sua vez, fará a mesma coisa. Atrairá para si duas hidroxilas e nós teremos a formação do hidróxido alcalino de magnésio. Se estamos ingerindo agora hidróxidos alcalinos, que se formaram de forma natural nessa água que foi dissociada, nós estamos então combatendo a acidez que pode estar instalada aí no nosso organismo. Porque os hidróxidos, conforme nós falamos, são hidróxidos alcalinos, que segundo o Dr. Arnaldo Veloso, no seu livro, nos fala que os hidróxidos alcalinos são 3 vezes absorvidos mais rápido pelo organismo humano. Sendo assim, nós estamos combatendo a causa primária do câncer, conforme nós vimos anteriormente. Mas nós vimos que sobrou dessa dissociação os íons de hidrogênio. Estes íons de hidrogênio, eles vão combater outro grande vilão, que nós já apresentamos para vocês aqui, que é aquele excesso de radicais livres, que nós estamos aí produzindo diariamente em função do nosso mundo moderno. E agora nós vemos aqui novamente o radical livre, o O duplamente negativo, conforme explicamos anteriormente. Este radical livre, agora, ele vai se associar com o íon de hidrogênio que sobrou dessa dissociação da molécula da água. Ele vai atrair para si 2 íons de hidrogênio, e uma vez que esses 2 íons de hidrogênio se associou com o radical livre, nós temos então a formação de água novamente. Então, desta forma, nós estamos neutralizando diariamente
aquele excesso de radicais livres que o nosso organismo está produzindo e que poderia iniciar um processo de corrosão em qualquer órgão do nosso organismo. Então, desta forma, quando o silocimol dissocia a molécula da água, nós temos aqui dois grandes benefícios. Nós temos o combate à acidez, através dos hidróxidos alcalinos que foram formados, e temos aqui a neutralização do excesso de radicais livres. Um outro grande benefício que nós temos é o que podemos observar aqui neste slide. Neste slide, do lado esquerdo do vídeo, nós podemos ver uma água morta. Exatamente. A expressão é exatamente essa, água morta. O que seria uma água morta? Uma água morta é justamente as águas que nós temos hoje na nossa casa. É as águas que nós temos no reservatório da nossa cidade. Porque a água, para ser uma água viva, ela precisa de 3 elementos. Ela precisa estar em constante movimento, como nós vemos na natureza. Ela precisa de oxigênio em abundância e ela precisa de luz solar. Estes 3 elementos fazem com que a água seja uma água viva. Mas, infelizmente, a água que nós temos no reservatório da cidade, ela não tem esses 3 elementos. Ela está fechada, ela não recebe oxigênio em abundância, não recebe luz solar e não tem movimento constante. Quando vem para a nossa residência, nós temos o mesmo problema. Ela está em uma caixa d'água, não é? Na nossa casa, aonde também não tem aí estes 3 elementos. E sendo assim, a água morre. E a morte dela é justamente o que nós estamos vendo aqui. Um aglomerado de 6 a 7 moléculas ao redor de um resíduo, uma impureza. E aí ela se transforma nessa grande bola que vocês estão vendo aí do lado esquerdo do vídeo. E esta grande bola, ela não consegue ser absorvida pela membrana celular, na sua totalidade. Então o que acontece? Nós ingerimos a água, mas continuamos com sede do ponto de vista celular, porque a água não consegue chegar até a célula na sua totalidade. Mas quando nós tratamos magneticamente a água, nós quebramos esse cluster, nós quebramos esse aglomerado de 6 a 7 moléculas que vocês estão vendo aí. E do lado direito do vídeo, nós já podemos ver a água separadinha em moléculas e entrando ali, na sua totalidade dentro da membrana celular, para dentro das células, levando mais nutrientes, que este é o papel da água, e retirando o lixo tóxico de dentro dessa célula. Então, desta forma, o processo de magnetização também contribui para que nós possamos ter uma hidratação completa do ponto de vista celular. Bom, estes são os benefícios que eu expliquei para vocês, são os benefícios que ocorrem, são os benefícios que as pessoas estão sentindo quando fazem uso da água tratada magneticamente. Mas o seguinte, nós precisávamos ter também uma comprovação científica de tais resultados. Então o que a Timol fez? Ela submeteu o seu produto, o silocimol, a um estudo científico. Nós entregamos o nosso produto a uma agência governamental para que ele pudesse estudar, fazer todos os testes científicos e publicar, fosse qual fosse o resultado. No entanto, vocês verão aqui agora, na explicação do pesquisador que encabeçou essa pesquisa ela envolveu diversos cientistas, diversos médicos, conforme vocês verão, e o cientista que encabeçou essa pesquisa estará nos explicando aqui de forma resumida todos os benefícios que são possíveis alcançar quando se faz uso da água tratada magneticamente pelo silocimol. Então vamos prestar muita atenção ao Dr. Geraldo Balieiro na explicação que ele nos dará a respeito dos benefícios da água modificada magneticamente pelo silocimol. Sobre o silocimol, impressiona muito. É grandioso, é complexo, é um assunto que realmente ele se estende muito. Então eu gostaria de convidar ao palco o Dr. Geraldo Balieiro Neto, pesquisador, para ele falar um pouquinho sobre o que foi esses estudos que ele realizou. Dr. Geraldo. Bom dia. Meu nome é Geraldo Balieiro, eu sou pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado em nutrição animal,
doutorado em produção animal na USP e na Unesp. Fiz pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Évora, em Portugal. E eu fiquei incumbido aqui desse grande desafio de mostrar para vocês qual seria o mecanismo de ação da água, né? Então, realmente a gente tem esses relatos, que já foram nada sozinho, né? É multidisciplinar o assunto. Então, eu contei com uma equipe enorme aí de médicos da USP, da Unesp. Deixa eu ver onde é que eu aponto aqui. Então, esses são colegas de trabalho meu. Eu trabalho em Ribeirão Preto, né? José Ramos, Maria da Graça, Cássia, Maristela são estudantes de pós-doutorado da Unesp em Jabuticabal. Fizeram análise de hemogasometria. O Fernando Barbosa é da USP, de Ribeirão Preto, da farmácia. Tá? Fez análise de elementos traços no sangue. Aqui nós temos o Jair Rodini, da Unesp de Jabuticabal, que fez análise de histologia dos tecidos. O Saulo da Luz, que é da FISEA, da USP de Pirassununga, fez análise de espessura de gordura subcutânea. A Karina, uma nutricionista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fez análise de perfil de ácidos graxos no sangue. Doutora Selma, análise de antioxidantes. A Lilian, análise de viscosidade. Dr. Mário Jefferson Lousada fez análise de densitometria. E a Bruna é aluna do doutorado do professor Lousada. Então, eu tenho algumas informações hoje aqui que são inéditas, ainda não foram publicadas, devem ser em breve, e que a gente realmente ficou muito surpreso, e vou transferir aqui para vocês em primeira mão os resultados surpreendentes da pesquisa. Apresentação, essa é a análise da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. Nós avaliamos, então, hemogasometria, tá, que é a análise de gases, né, de dióxido de carbono, de oxigenação do sangue, perfil bioquímico sérico, elementos traço, hemograma, antioxidantes, perfil de ácidos graxos, viscosidade, histologia dos tecidos, digestibilidade e balanço de nitrogênio, densitometria e ensaio mecânico, que é uma resistência dos ossos. Então, interessantes. Então, vamos lá. Nós tivemos aqui o bicarbonato, é um tamponante no sangue, né? Um dos mecanismos que o organismo utiliza para manter o pH do sangue, que fica entre 7,35 a 7,45. Não houve alteração do bicarbonato. Houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, tá? A nível de 10%, então significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue, ok? Aqui eu tenho redução de osmolaridade, tá? Principalmente por causa do sódio, que eu reduzi sódio no sangue, e eu tive um efeito alcalinizante aqui, um aumento do pH. Então, me chamar bastante atenção que não houve alteração no tamponante, e houve aumento no pH. O pH do sangue se tornou mais alcalino. E uma redução no dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico que deve ser eliminado do sangue, né, através da respiração. E aqui uma redução do sódio, conforme havia já comentado com vocês. Bom, esse é um resultado muito interessante. Né, pode fazer muita diferença para quem pratica esporte, né, que há um consumo alto de oxigênio para a produção de energia. E aqui o bicarbonato, novamente, da mesma forma, reduziu o bicarbonato. Então, quer dizer, eu mantenho o pH porque o organismo corrige. Só que eu tenho menos bicarbonato para manter o mesmo pH. O que indica o efeito alcalinizante do consumo de água tratada por campo magnético. Reduziu o sódio mais uma vez. Reduziu triglicérides, tá, aqui no perfil bioquímico sérico das vacas. Reduziu triglicérides, aqui, explicando mais uma vez, aqui é o controle, tá? Água convencional, aqui água tratada. No animal que recebeu água tratada, eu tenho um percentual de gordura na carcaça menor. E as triglicérides reduziu, colesterol reduziu, glicose reduziu. Mas aqui muito próximo que os ratos, recebendo a água teste, tá, eles ganharam menos peso após 45 dias. Eu falei, vamos trabalhar diretamente com uma espécie que a gente possa transferir os resultados para o ser humano, que é extremamente interessante para a saúde humana, né? Citometria óssea, né, que foi realizado há 15 dias atrás, através
densitômetro aqui de dupla emissão de raio-x. Essa bandeja, então, ela é toda quadriculada aqui para medir a área também. Esse software é específico, né, para pequenos animais e ele trabalha em ambiente dose. Então, é difícil você extrair essa imagem aqui, mas eu bati foto da tela para exemplificar melhor para vocês. O que aconteceu aqui, então, com a densitometria? Né? A área não teve efeito, tá? A área do osso é a mesma para os animais controle e teste, sem efeito significativo, ok? Aqui é o conteúdo mineral ósseo, aumentou e foi altamente significativo. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês, isso aqui significa que em 1 milhão de vezes, 999 vezes vai acontecer o efeito. Fiquei muito surpreso, inclusive eu esperava o contrário, meu receio era de eu reduzir o conteúdo mineral ósseo e a densidade mineral óssea aumentaram e foi altamente significativo. Mas ocorreu aqui um efeito de interação, né, o que significa que eu tive efeito do tratamento e efeito do período, que eu comentei com vocês, foi 15, 30 e 45 dias de fornecimento de água. Quando acontece esse efeito de interação, na pesquisa científica, a gente tem que desdobrar a análise. Então, para identificar o que aconteceu. Desdobrando as interações, então, eu reparei que com 15 dias, apesar de ter aumentado aqui o conteúdo mineral ósseo, o efeito não foi significativo. Agora, com 30 dias, já há um resultado significativo e com 45 dias também. A densidade mineral óssea, já com 15 dias já tem diferença significativa e ela vai aumentando, maior consistência aqui com 30 e 45 dias. Extremamente interessante esse resultado. Aqui é uma foto, tá? Desculpem a resolução da foto, que realmente eu precisei bater uma foto da tela do computador, mas dá para a gente observar, o que vale mesmo são os valores, a análise estatística que eu mostrei no slide anterior. Esses são os ossos dos ratos que estavam recebendo a água tratada. E aqui do controle. Eu acho que dá para a gente observar aqui a olho nu, embora a resolução não seja boa, que esses ossos aqui estão mais esbranquiçados, né? Então é isso aí, pessoal. Nós estamos diante de algo realmente revolucionário. Tendo em vista o comentário final aqui do Dr. Geraldo Balieiro. As conclusões do estudo, conforme nós vimos, são altamente revolucionárias. Principalmente a última colocação do Dr. Geraldo Balieiro, no que tange aí ao conteúdo mineral ósseo. Então nós temos aí um produto hoje altamente preventivo à osteoporose. Mas vamos ver aqui todos os benefícios que o Dr. Geraldo destacou para nós nessa breve apresentação, nessa apresentação resumida. Mas o que é possível nós termos de benefícios hoje, comprovados cientificamente, quando utilizamos a água supermagnetizada pelo silocimol? Então, em primeiro lugar, nós temos aí a neutralização do excesso de radicais livres, que já foi explicado. Nós temos aí o aumento do teor de oxigênio no sangue, e está em vermelho, né, porque nós vimos lá que a hipóxia é justamente a falta de oxigênio no sangue. O terceiro, que também está em vermelho, deixa o sangue mais alcalino, também foi uma conclusão do estudo, e é exatamente algo que combate a acidose, que é outra causa primária do câncer. Reduz o triglicérides, uma situação que todos estão buscando, reduz o colesterol, conforme foi mencionado, reduz a glicose e reduz a gordura subcutânea. E ainda, algo revolucionário, o aumento da densidade mineral óssea. Então, esses são os resultados, as conclusões que houveram diante de um estudo científico que foi realizado, conforme vocês viram aí, o pesquisador nos demonstrando então todos estes resultados. Temos aqui de novo o slide a respeito do Dr. Otto, e ele nos falando aqui que as duas causas primárias do câncer é a acidose e a hipóxia, ou seja,
a acidez do sangue e a falta de oxigênio no sangue. E nós vimos que o benefício 2 e 3 é exatamente uma situação que combate essas duas causas primárias. Então nós estamos diante realmente de um produto revolucionário do ponto de vista preventivo. Temos aqui também o termo de reconhecimento de idoneidade. A Timol, por ter desenvolvido então os estudos científicos, ela foi reconhecida pela Câmara dos Deputados, exatamente. Olha o que nos diz aqui esse termo de reconhecimento. A Frente Parlamentar em Defesa das Práticas Integrativas de Saúde do Congresso Nacional, em suas atribuições de reconhecer sistemas terapêuticos e diagnósticos idôneos, atuando no escopo da legislação e difusão dos mesmos, em favor daqueles que possuem embasamento científico, e é o caso da Timol, adotadas pela comunidade internacional de saúde, principalmente pela Organização Mundial de Saúde, declara oficialmente o reconhecimento da idoneidade da empresa brasileira Timol Limitada, como única cumpridora das normas e exigências dessa instituição, por adotar um sistema ou método de tratamento ou correção magnética da água, como sistema ou método de proteção e recuperação da saúde, com eficiência cientificamente comprovada, como recurso incluído no quadro das práticas integrativas de saúde que compõem o acervo dos métodos e sistemas registrados nessa instituição parlamentar. Assina o presidente desta frente parlamentar, o deputado Giovanni Cherrini, e o Dr. Márcio Bontempo, que é o coordenador nacional desta frente. Mas, juntamente com a frente, assinaram 334 deputados e 3 senadores, para que você possa ter aí noção do peso deste documento. E só foi conferida à empresa Timol porque ela é a única no Brasil e no mundo que desenvolveu um estudo científico em cima do seu produto e em cima dos resultados da água tratada magneticamente. O silosmol é muito prático de ser utilizado, pode ser utilizado em qualquer filtro de galão, qualquer filtro de barro, nas garrafas térmicas para que você possa levar para o seu escritório, para que você possa levar no carro e em qualquer recipiente que vá à geladeira. Muito eficiente, porque magnetiza 20 litros em apenas 20 minutos. Então, esse é o modelo de utilidade do produto. Muito importante ressaltarmos aqui que o silosmol não tem o objetivo de curar doenças, a única coisa que ele faz é magnetizar a água. E a água magnetizada, ela será então um coadjuvante no tratamento de sua saúde e irá melhorar sua qualidade de vida ao reduzir os radicais livres do seu organismo. Bom, desta forma, conforme eu falei para vocês no início, diante de tantos resultados satisfatórios, diante de comprovação científica, diante de um reconhecimento do Congresso Nacional, eu tenho a certeza que todos vocês que estão agora assistindo essa apresentação viram a necessidade de tanto você como a sua família fazer uso desse produto. No entanto, por trás de um produto revolucionário como este, foi criado também um sistema de negócio. E você está agora sendo convidado a participar, a ser nosso parceiro neste sistema de negócios que foi criado, que é tão revolucionário quanto o produto. Então vamos ver aqui qual que é o sistema de negócios que a Timol desenvolveu. Vamos entender direitinho então o que vem a ser este sistema de negócios. Bom, o sistema de negócios ele parte do princípio do projeto de saúde familiar e qualidade de vida. Então, o objetivo do sistema de negócios é difundir esse projeto, porque nós entendemos que todas as famílias merecem mais saúde e mais qualidade de vida. O sistema de negócio, dentro desse projeto de saúde familiar, ele tem duas vertentes. A primeira, a venda direta do produto, e a segunda, a construção de uma rede de distribuidores, para que nós possamos fazer a expansão do negócio, que esse é que é o objetivo da Timol, tendo em vista a sua missão, que é de colocar esse produto em cada lar do mundo, em cada residência do mundo. Então nós temos que ter um projeto de expansão, e esse projeto é justamente nessa segunda vertente, na criação da rede de distribuidores. Você pode hoje fazer parte deste plano de expansão adquirindo as franquias Timol.
A Timol, ela oferece 3 modalidades de franquia. A modalidade Platina, você estará pagando um valor de R$ 3.600, que pode ser dividido em até 12 parcelas em qualquer cartão de crédito. E te dará direito a usufruir de todo o sistema padrão de trabalho que a empresa desenvolveu, aonde com certeza você terá o maior sucesso no seu empreendimento, no seu negócio. Mas nós temos também aqui a modalidade Ouro, aonde você paga o valor de R$ 1.800, também divididos em até 12 parcelas. E temos ainda a modalidade Prata, que é uma porta facilitada de entrada e, consequentemente, o valor de investimento é um valor bem menor também, um valor de apenas R$ 900, e da mesma forma pode ser dividido em até 12 parcelas. E você recebe sempre um kit Platina completo, onde contém todo o material de trabalho da franquia Timol e também um produto Silosimol, para que tanto você como toda a sua família possa começar a ter os benefícios de saúde de forma imediata. Promocionalmente estaremos enviando o kit Platina para as franquias Ouro e Prata. Todas as franquias Timol, elas vão gerar pontuação dentro do sistema. Pontuações que serão importantes para a sua qualificação. A franquia Prata, ela gera 50 pontos, a franquia Ouro gera 100 pontos e a franquia Platina irá gerar 200 pontos. Nós temos ainda a possibilidade de upgrade, exatamente. Você pode fazer upgrade da franquia Prata para Ouro pagando a diferença de valor, que é de apenas R$ 900. E de Prata para Platina, você pagará também a diferença de R$ 2.700. E de Ouro para Platina, exatamente a diferença de R$ 1.800. Também pode ser feito da mesma forma, dividido em até 12 parcelas no cartão ou à vista. Pagamento à vista diretamente, depósito na conta da empresa. E todos esses upgrades, eles gerarão bônus binário, de acordo com cada franquia. Ok? Então existe uma geração de bônus, novamente, em cima do upgrade, que será feito. O upgrade vai gerar pontos também. Então, do Prata para o Ouro, gera 50 pontos. Do Prata para o Platina, 150 pontos. E do Ouro para o Platina, 100 pontos. Quanto se ganha com esse produto? Como a primeira vertente, a vertente da venda, nós temos aqui o preço de venda sugerido ao consumidor de R$ 660. E o custo do Silosimol para os franqueados, dentro das modalidades Prata, Ouro e Platina, é de R$ 360. Sendo assim, você poderá ter um lucro de R$ 300. Mas na modalidade Ouro e Platina, a partir do 5º Silosimol adquirido diretamente na empresa, você começa a ter um desconto então de R$ 84, onde o seu lucro então aumenta. Você começa a ter um lucro líquido no valor de R$ 384. Podemos ver que é um valor significativo. Qualquer 2 produtos vendidos no dia, não é? Ou na semana, ou no mês, vai depender aí da sua intensidade de trabalho, pode te dar aí um resultado de um salário mínimo, né? Mais de um salário mínimo aí por dia, se você vender apenas 2 produtos. Então, quanto se ganha com esse produto? Nós temos aqui uma pequena simulação, não é? Onde você pode ver que com apenas 5 produtos no mês, você pode ter um lucro líquido de R$ 1.920. Com 8 produtos no mês, R$ 3.072. E com 10 produtos no mês, R$ 3.840. Então, você pode ver que é realmente um lucro substancial e é um resultado que pode aí te dar condições de subsistência, te dar condições aí de estar mantendo a sua família. Este é que é o trabalho que a Timol desenvolve. Dar condições às pessoas de
dar manutenção financeira para suas famílias. Só que para isso você precisa entender como que se vende esse produto. E nós temos aqui um breve vídeo que vai nos explicar direitinho como que funciona o atendimento padrão da Timol, onde você poderá ter um grande resultado de vendas. Vamos prestar bastante atenção. Vamos apresentar para você agora o nosso atendimento padrão. Marketing de vendas. O marketing da Timol inclui método de trabalho que possibilitará o sucesso de seus parceiros. Primeiro, um atendimento padrão de vendas. Segundo, programa de acompanhamento. E terceiro, planejamento futuro de suas atividades. Entendemos que o bom resultado está diretamente ligado a um trabalho constante, organizado e comprovadamente eficaz. Para isso, queremos compartilhar com você a forma como os distribuidores estão conseguindo a excelência nos resultados. Não tente fazer diferente. Iniciaremos o primeiro contato com o possível cliente. A seguir, os passos do sucesso. Primeiro, o distribuidor, no primeiro contato com o possível cliente, nunca deve mencionar sobre venda, água magnetizada ou sobre Solocimol. Isso inibe o cliente, que dirá não querer comprar nada. A venda já está encerrada. Segundo, o que falar? Estou com um projeto de saúde fantástico e que gostaria de fazer uma pesquisa de saúde familiar. O brasileiro responde com facilidade a pesquisas. Terceiro, após preencher a ficha de anamnese fornecida pela Timol em todos os contatos que fizer, você saberá quem e quantas pessoas da família têm dificuldades. Ofereça. Tenho solução para estes problemas. Está neste DVD. Gostaria de conhecer? Nunca tente explicar nada antes de passar o DVD. Você queimará a venda. Quarto, após assistir o DVD com depoimentos, o cliente ficará motivado a saber mais e a comprar. Se possível, passar o DVD para todos os familiares que têm dificuldades. Aumenta a possibilidade de venda. Marque um horário conveniente. Você poderá salientar o benefício em economia de medicamentos, que lhe proporcionará uma vida livre de sofrimentos e mais oportunidade de desfrutar das delícias da vida. Quinto, feche a venda e preencha criteriosamente o programa de acompanhamento que está no rodapé da ficha e anote na sua agenda, pois ele será a sua fonte de novas indicações. Se você não fizer isso, você não estará aproveitando o seu potencial das indicações. Destacamos aqui a necessidade de constância e organização, condição imprescindível para o seu sucesso. Quando você fizer um pós-venda, você deverá ter em sua pasta a carta de indicação. Ela abrirá as portas para uma nova venda. Sexto, encerre o seu dia de trabalho planejando no mínimo quais as 3 visitas serão feitas no próximo dia. Para avaliar a possibilidade de rendimentos que você poderá ter, responda para você mesmo quantas vendas mensais você fará ao aplicar rigorosamente o nosso plano de atendimento. Ou seja, no mínimo 75 visitas mensais. Marketing do treinamento. A Timol, consciente da necessidade de desenvolvimento técnico e formação de profissionais de vendas, criou a Faculdade Timol. Ao se cadastrar como consultor, você estará automaticamente matriculado na Faculdade Timol. A Timol lhe proporciona uma oportunidade única de uma nova vida. Venha, seja o nosso parceiro. Boa tarde, gente. Meu nome é Erval e eu sou natural de Salvador. Eu quero relatar para vocês um trabalho que eu consegui desenvolver há pouco tempo. No dia 20 de novembro eu estive na cidade de Jequié e encontrei um amigo meu que estava numa situação muito difícil, tanto uma situação difícil financeiramente falando, como em termos de saúde, com sérios problemas de saúde. Dentre estes eu só vou descrever um. O diabetes dele estava em 488.
Mostrei para ele o Silocimol e o mineralizador e ele não podia comprar, porque ele não estava trabalhando, não tinha condições de trabalhar. Então eu deixei as 2 peças com ele, disse ele que em 3 dias que ele estaria bom. Ele depois me disse que não acreditou, mas ele me disse que se acontecesse metade do que eu estava falando para ele, que ele ia me convidar para ir lá em Jequié novamente, que eu ia vender tanto Silocimol como eu nunca vendi na vida. Resultado, 2 dias foi o suficiente. Ele teve uma recuperação fantástica. Em 5 dias, o diabetes dele baixou para 228. Parece brincadeira, mas é a realidade. Aí ele me chamou para eu poder ir lá, porque ele começou a levar da água para pessoas que ele conhecia que tinham problemas. E essas pessoas passaram também a ter resultados. Como a dona de uma pizzaria, estava com as pernas todas inchadas, não conseguia mais ir lá no local de trabalho dela, porque não tinha condições, ficava sentado, não podia ficar em pé. 2 dias que ela estava tomando a água, desincharam-se as suas pernas, ela voltou ao seu trabalho alegre e satisfeita. Ele ligou para mim e eu fui lá. Na noite que eu cheguei, o pessoal estava indo na casa dele buscar água. Ao invés de levar água, o pessoal agora começou a já levar as suas peças que ele estava deixando com as pessoas. Só na noite que eu cheguei lá, eu vendi 9 peças. Não são 9 silocimóis não, são 9 silocimóis e 9 mineralizadores, porque eu só trabalho com os 2. E está aqui, ó, a prova. Eu tenho 2 talões que eu consegui vender lá em Jequié, fora os pedidos que ele tirou. Por quê? Porque eu cadastrei ele. Para resumir, nós vendemos em 2 semanas 56 silocimóis. Eu e ele. 56 silocimol e 56 mineralizador. Vendemos também um marco DPR para o empresário que tem lá. E aconteceu uma coisa interessante. Fomos em Maracás, lá em Maracás eu cadastrei o irmão dele. E o irmão dele marcou uma palestra, eu fiz essa palestra. E nessa palestra eu vendi 6 peças para as pessoas que estavam presentes. Visitamos outras pessoas e continuamos vendendo. E o que aconteceu é interessante. O empresário que tem lá, muito bem sucedido, ele falou pra gente que ele não acreditava no silocimol no mineralizador. E que ele já tinha tentado de tudo para resolver o problema de diabetes dele. Aí a proposta que ele fez, se ele ficasse bom, que ele daria um carro 0 para a gente. Deixamos lá o silocimol com ele. E a história se repetiu de novo na cidade de Jequié. Lá tem um cidadão que ele possui 2 revendas de veículos. E ele tem um problema muito sério. Ele e o irmão dele já tentou de tudo. Ele toma injeção que custa 28 mil a cada 2 meses. Ele tem um plano de saúde muito bom e o plano de saúde cobre. Mas ele disse o seguinte, que se o irmão dele ficasse bom do problema, com isso aqui que nós prometemos para ele, que a gente poderia ir lá na concessionária dele e escolher o carro que nós quiséssemos que ele daria para a gente. Só estamos esperando agora o resultado do silocimol, porque esses 2 carros nós já temos garantido. Então, gente, ó, não é questão de ganhar carro, ganhar isso ou aquilo, não é essa a questão. A questão aqui é a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. E se nós nos empenharmos, nós vamos conseguir desenvolver esse trabalho. A prova está aqui, ó. Não pense nessa coisa de ganhar carro, não é todo mundo que vai fazer isso. Mas é o resultado, primeiramente, para as pessoas que adquiriram os produtos. O que me dá a maior alegria é saber dos resultados que essas pessoas têm. E depois disso, é o resultado financeiro que isso me dá. Então, se vocês se empenharem, eu tenho certeza absoluta que vocês também conseguirão sucesso. Então, desejo a todos vocês um bom trabalho. Um abraço para todos vocês. Se desejarem algumas informações sobre como desenvolver boa tática de venda, pode entrar em contato comigo. Meu número de telefone é 71 9133 3383. Meu nome é Herval. Pode me ligar ou conversa com o Orlando aí que ele dá um jeito de vocês entrarem em contato comigo. Muito obrigado e bom serviço para todos. É isso aí. Então nós vimos que o Herval, por utilizar o atendimento padrão que a empresa disponibiliza, não é? Utilizar corretamente aí a ficha de pesquisa de saúde e o DVD com os depoimentos de saúde, ele teve um grande resultado. Nós vimos aí, em apenas 15 dias, vendendo os 2 produtos, o Silocimol e o Top H+, acima de 50 aparelhos foram vendidos em 15 dias por ele, dando um resultado da ordem de R$29 mil de lucro líquido. Então esse é o potencial da franquia Timol, do ponto de vista da primeira vertente, que é a venda, quando você faz aí a pesquisa de saúde, descobre os problemas que as pessoas têm de saúde
e demonstra para elas, através do DVD de depoimentos, que você tem a solução em até 80% daqueles problemas. Então você marca a visita, apresenta o depoimento inerente ao problema que a pessoa tem e faz a pergunta para ela, se ela acredita que pode acontecer com ela também aquele resultado. Então é uma forma simples de se abordar, é uma forma simples de vender sem falar que está vendendo, onde você realmente vai ter um resultado como o que nós vimos aí, não é, do Herval, e em um pequeno espaço de tempo. Nós temos treinamentos semanais pela videoconferência, toda terça-feira às 9h30 da manhã, todo sábado às 9h30 da manhã também, e na segunda-feira, às 21 horas, nós temos sempre uma apresentação de negócios, onde você estará aprendendo mais a respeito do atendimento padrão, para que você possa ter um resultado satisfatório como o que nos foi apresentado pelo Herval aqui agora. Mas a Timol desenvolveu também um plano de compensação progressivo. Esse plano de compensação, ele contempla aqui 6 áreas de ganho, que vão te compor aí um ganho residual, e este ganho residual poderá se transformar na sua aposentadoria. Então nós temos aqui o bônus de indicação direta, o bônus de início rápido, o bônus de grupo, o bônus codificado de novas adesões, o bônus de consumo mensal e o bônus de liderança. Vamos entender agora como que funciona essas 6 áreas de ganho que a Timol disponibiliza dentro do seu sistema. Bônus de indicação direta, que é o nosso bônus 1. Então, para cada novo cadastro diretamente ligado a você, pelos 2 primeiros, se for na modalidade prata, a Timol estará te pagando R$ 80. Na modalidade ouro, R$ 120. E na modalidade platina, R$ 200. Então, sempre pelos 2 primeiros, você receberá esses valores, respectivamente, inerente a cada franquia, prata, ouro e platina. No entanto, após a terceira indicação, na franquia ouro, permanece o mesmo valor. Mas na franquia prata se permanece o mesmo valor, de R$ 80. Mas na franquia ouro e platina, os valores já são maiores. Você vai ter uma indicação direta a partir da terceira, de R$ 300 na franquia ouro e R$ 380 na franquia platina. Pela sua terceira, quarta, quinta, quantas indicações diretas você tiver, sempre você estará recebendo esse bônus de indicação direta. Mas nós temos também o bônus de início rápido. Nós temos aqui o bônus de início rápido. Esse bônus ele foi criado para que você possa constantemente estar prestando ajuda ao seu direto. É importante ressaltar que esse bônus está disponível somente para os franqueados platina e ouro. Mas ele é muito interessante porque toda vez que você ajudar o seu direto a cadastrar 2 novos, e com um intervalo de 30 dias a contar do primeiro, que entrou no sistema, que foi trazido pelo seu direto através da sua ajuda. Então, acontecendo o segundo, dentro desse período de 30 dias, você, que está ajudando o seu direto, estará recebendo então R$ 500 desse bônus de início rápido. Esses bônus, eles são gerados então sobre novas franquias platina e ouro. É importante ressaltar que a franquia prata, ela não gera esse bônus, somente as franquias platina e ouro. Temos também o bônus de grupo, que é considerado uma das áreas mais poderosas de qualquer sistema. O bônus de grupo ou binário dentro da Timol é uma área que é uma das que mais paga, ok? Então, sobre novas indicações na perna menor, sobre novas indicações prata, ouro e platina, os franqueados ganharão segundo a sua franquia. Então, se você for prata e você tiver uma indicação prata, o bônus é de R$ 40. Se você
for prata e tiver uma indicação ouro, o bônus é de R$80. E você sendo prata e tendo uma indicação platina, o bônus é de R$160. Ok? Então o bônus é segundo a modalidade de cada franquia que entrou na sua perna menor. Mas se você for ouro, o valor do bônus já aumenta para R$60, R$120 e R$240 respectivamente, conforme você está vendo. E se for platina, o valor aumenta mais ainda. Já vai para R$80, R$160 e R$320 respectivamente. E a Tmall inovou nessa área de binário. A Tmall, ela paga mais segundo a sua qualificação de liderança. Exatamente. Então, se você for um platina e estiver qualificado como rubi, o bônus já vai para 90, 180 e 360 respectivamente. Se você for platina e estiver qualificado como duplo rubi, o bônus já vai para R$ 95, 190 e 380 respectivamente. O platina qualificado como esmeralda, o bônus já vai para R$ 105, 210 e 420 respectivamente. No platina qualificado como diamante, 120, 240 e 480 respectivamente. E o platina qualificado como duplo diamante, 135, 270 e 540 respectivamente. E o platina na última qualificação de presidente, nós já temos um bônus de R$ 150 pelas indicações na sua perna menor, né, pelas indicações prata na sua perna menor. Então, qualquer prata que entrar na sua perna menor, e você sendo platina, estando qualificado como presidente, você terá R$ 150 de bônus. O ouro, R$ 300 de bônus. E se entrar um platina, R$ 600 de bônus binário. Por isso que o binário da Tmall é um dos que mais pagam no momento. Não existe um binário mais forte do que esse no momento. Simulação de ganhos. Então, aqui uma breve simulação. Nós colocamos aqui um bônus médio, né? Que seria, então, uma franquia platina, qualificada como duplo rubi. E se você inicia o seu trabalho, né? Na primeira geração você tem aqui 4 pessoas. Na segunda geração nós sabemos que se o trabalho for bem feito você terá 16 pessoas. E na terceira você já terá 64 pessoas. Então você tem aqui 64 pessoas na sua perna menor, vezes R$ 190, você já terá um bônus binário de R$ 12.160. E nós sabemos que a rede sempre se duplica. E sendo assim, nós teremos na quarta geração 256 pessoas, que estará te dando R$ 48.000. E na quinta geração você já terá 1.024 pessoas, onde você terá R$ 194.000. Mas você poderá chegar aqui na sétima geração a 16 mil pessoas na sua perna menor. E aí você estará tendo esse ganho aqui, olha, de R$ 3.112.960. 112.960 reais. Então é um valor substancial e é um valor que você pode chegar. As pessoas às vezes tendem a não acreditar que tal situação aconteça. Mas imagine você, se você fizer um planejamento aqui de colocar apenas 4 pessoas no primeiro ano, vamos colocar a geração como sendo o ano, ok? Trabalhar essas 4 direitinho, para que essas 4 se transformem em 16, se multipliquem em 16, e aí vai a 64. Então, com certeza, no 7º ano você terá essas 16 mil pessoas na sua rede. E esse valor que você está vendo aí é possível, ok? E 3 milhões em 7 anos vai estar te dando um ganho médio mensal substancial, acima dos R$ 30.000. Pode fazer as suas contas que você verá que você estará tendo este ganho. É por isso que nós falamos que o ganho residual dentro da Tmall é um sistema de aposentadoria. E um sistema que é apoiado por essa quarta área de ganho, que é o codificado de novas adesões. No codificado de novas adesões, que é um bônus também que só participa os franqueados ouro e platina.
Os franqueados ouro e platina, eles participam de todas as 6 áreas de ganho. Os franqueados prata só participam da indicação direta e do binário. Ok? Para ficar bem entendido. Mas, se você é ouro ou platina, você vai ganhar também esse bônus codificado de novas adesões. Esse bônus codificado, ele acontece pelas novas adesões que haverá na sua rede, sempre de 2 em 2, e o bônus, até a 5ª geração, ele é de R$ 80 a R$ 125. A partir da 5ª geração, o bônus volta à sua realidade, que é R$ 50, mas paga também até infinito. Por isso que você terá uma aposentadoria. E esse bônus é um bônus que realmente, por se pagar até infinito, ele vai contribuir para este sistema de aposentadoria. Vamos ver agora uma pequena simulação destas 4 áreas de ganho que nós mostramos até então. Então aqui nós temos o resumo de um distribuidor platina, estando qualificado como rubi, indicando então uma franquia ouro. Nós veremos então o total dos bônus gerados. E estaremos simulando aqui uma indicação direta sua que indicar 2 novas pessoas dentro do intervalo de 30 dias, que são as regras que nós consideramos então nestas 4 áreas de ganhos que foram mostradas. Então, acontecendo desta forma, você ajudando um direto seu a trazer 2 novos dentro do período de 30 dias, será gerado então um bônus de R$ 300, um bônus de indicação direta de R$ 300 para você. Será gerado também um bônus codificado de R$ 160 para você, porque são 2 novas pessoas que estão acontecendo na sua rede, né, indicadas pelo seu direto. Temos ainda o bônus de início rápido, porque essas 2 pessoas elas aconteceram dentro desse intervalo de 30 dias. E temos ainda aqui um bônus de grupo, o binário, no valor de R$ 540, porque essas 3 pessoas, a sua indicação direta e os 2 novos que ela trouxe, aconteceram na sua perna menor. E desta forma nós tivemos a geração de 3 bônus de grupo, o que perfaz um total de R$ 1.500, com apenas 3 pessoas que aconteceram aí na sua perna menor. São R$ 1.500 mais premiações. E esse bônus pode até ser maior, ok? Porque se você for aqui um distribuidor platina, rubi, indicando uma franquia platina, então aí os seus bônus binários já são maiores, eles já são o dobro. Então o bônus de grupo já vai para R$ 1.080. E você terá aqui um ganho de R$ 2.120, com apenas 3 pessoas acontecendo abaixo de você, uma indicação direta e 2 novos, mais as premiações. Temos também o codificado de consumo mensal. Então nós falamos até agora de ganhos em cima da adesão de pessoas, mas nós temos também o ganho em cima do consumo que essas pessoas vão promover junto à empresa. Então, para os franqueados ouro e platina, esse bônus está disponível. E você ganha aqui, segundo a sua qualificação, bônus de 2 a 3% no consumo de produtos. E você ganha esse codificado de consumo sobre a sua rede codificada, a rede codificada que você está construindo, sobre a rede codificada dos seus filhos, sobre a rede codificada dos seus netos e sobre a rede codificada dos seus bisnetos. Então, praticamente todas as redes codificadas que acontecerem abaixo de você, você estará ganhando esse bônus de consumo mensal. Temos ainda um sistema de ativação muito simples mesmo. Você não precisa comprar caixas e caixas de produtos dentro do sistema Timol para estar ativo. Você, só por afiliar uma pessoa no mês, você está ativo, ok? E esta é uma ação, não é? E esta ação vai te manter qualificado por 30 dias à frente. É uma das ações que te mantém qualificado por 30 dias à frente. Só você afiliar uma nova pessoa, você estará ganhando os seus bônus e está ativo por 30 dias à frente. Se você comprar um único produto Silocimol no mês, você também está ativo por 30 dias à frente.
ou se você vender um único Sua Small no mês, no seu escritório virtual, a empresa vai entregar esse produto para você, você vai receber a sua comissão de vendas e você também está ativo por 30 dias à frente. Então, qualquer uma dessas três ações te coloca ativo por 30 dias à frente, conforme você está observando aqui no slide explicativo. Líder Tmall. Vamos entender aqui agora os bônus de liderança que a Tmall disponibiliza. Dentro do seu plano de qualificações, nós temos aqui a qualificação de Rubi, Duplo Rubi, Esmeralda, Diamante, Duplo Diamante e Presidente. Premiações. Para o Rubi, nós entregamos imediatamente esse projetor. Desculpa, esse projetor não, este notebook. Então o Rubi, ele chegou na qualificação, ele já ganha então este notebook. O Duplo Rubi é que vai ganhar então o projetor, ok? O Duplo Rubi já ganha esse projetor. Ou seja, chegando na qualificação de Duplo Rubi, você já tem duas ferramentas de trabalho essenciais ao trabalho aí de crescimento de uma rede. O Esmeralda vai ganhar esta outra ferramenta de trabalho muito importante, que é este carro, um HB20, necessário para você também fazer as suas viagens e promover o crescimento da sua rede. A Tmall sempre entrega esses prêmios quadrimestralmente. E no último mês de maio nós tivemos uma entrega de prêmios, que vocês verão aqui agora um breve vídeo desta entrega. Prestem atenção. Sistema de trabalho Tmall. O modelo que mais paga no Brasil. O mais eficiente marketing multinível do mercado, realizado pela Tmall, sempre entrega o que promete. O esforço e o trabalho são realmente recompensados. Para a Tmall, manter as premiações e os bônus em dia é coisa muito séria. Isso motiva pessoas e movimenta a rede. Veja o que aconteceu em Londrina e Campinas. Um grande evento, o Super Rally Tmall, realizado no Londrina Country Club, marcou a entrega do HB20 a Manuel Martins Pires. Há 3 anos na Tmall, se tornou mais um Esmeralda com o nosso sistema de trabalho. Ele comemorou com amigos e familiares o seu sucesso, marcado com o recebimento do carro HB20. Outros distribuidores também fizeram a festa. Foram mais 2 viagens e um projetor multimídia. O Resort Royal Palm Plaza, em Campinas, foi outro grande palco de premiações. A Daniele Bueno Cassiano se qualificou como Esmeralda na rede e agora pode desfilar o seu sucesso, o esforço do seu trabalho, todo o seu talento e felicidade em uma impressionante Pajero Full. São oportunidades únicas, oferecidas e entregues pelo sistema de trabalho Tmall. E não foi só ela. Nessa grande festa, ainda tivemos vários distribuidores premiados. Um mesmo distribuidor levou 4 prêmios, um para cada ID diferente. Ao final, a Tmall entregou em Campinas um carro para o Esmeralda, 4 notebooks para novos Rubis e 6 projetores novos duplos Rubis. Você também pode chegar lá. Confie no seu trabalho, pois dessa forma, aqui na Tmall, você ganha e leva. Tmall, uma empresa que cresce, uma empresa que se renova. Então vemos aí que aqueles distribuidores que estão se qualificando, estão chegando aí a Rubi, Duplo Rubi, Esmeralda, estão recebendo os seus prêmios. A empresa quadrimestralmente faz esses grandes eventos, entrega os prêmios, e todos eles, e você também poderá chegar ao diamante. E desta forma poderá ganhar esse Corolla top de linha, mais uma viagem internacional para o casal. É exatamente assim. Deixe o seu Corolla na garagem,
e vai aí jantar em Paris por conta do seu mérito, do seu trabalho desenvolvido dentro do sistema Tmol. O duplo diamante, ele vai ter como prêmio essa Mercedes 680 Turbo. E o presidente vai ter como prêmio essa BMW X6 3.0. Plano de qualificações. O que você tem que fazer para chegar então nessas qualificações? Bônus do consultor. O consultor, ele ganha o bônus 1, que é o bônus de indicação direta, conforme já foi explicado anteriormente, mais o bônus 2, que é aquele bônus de início rápido, que também já foi explicado, aqueles R$500 que acontece, não é? Para você, se as indicações acontecerem no período de 30 dias, no intervalo de 30 dias. Ele ganha também o bônus 3, que é o bônus binário. São todas as pessoas que estão acontecendo na sua perna menor. E participa ainda de 80% do bônus de adesão até a 5ª geração. O distribuidor, ele já participa de mais áreas. Então vamos ver aqui os bônus do distribuidor. Ele tem o bônus 1, que nós já mencionamos, a indicação direta. Participa do bônus 2, que é o início rápido. Participa do bônus 3, que é o bônus binário, as pessoas que estão acontecendo na sua perna menor. Participa também de 80% de bônus de adesão até a 5ª geração. E participa ainda da área do bônus de consumo, exatamente. Então, o distribuidor ele já tem uma participação de 80% do bônus de consumo também até a... O Rubi, ele já tem a regrinha de trazer 4 diretos ativos, né? 4 pessoas, 4 indicações diretas ligadas a si e mantê-los ativos. E ele produz 3.000 pontos codificados no mês. Desta forma ele se qualifica como Rubi. Mas ele pode também produzir 6.000 pontos em 6 meses. Então o sistema Tmol ele vai acumulando essas pontuações da sua rede codificada e chegando a 6.000 pontos em 6 meses, você também se qualifica como Rubi. E uma outra opção é a qualificação pelos pontos da perna menor do binário. Então, produzindo 9.000 pontos na perna menor do binário, você também está qualificado. O duplo Rubi, me desculpe, dentro dos ganhos possíveis para o Rubi, nós temos aqui então, né, 100% de todos os bônus até infinito. Então, você estando qualificado como Rubi, você tem 100% de todos os bônus até infinito. E você participa também, sendo um Rubi, de 5% das vendas de Silocimol, né, de toda a rede, que é dividido entre os qualificados a partir de Rubi. E ainda levará para casa o seu notebook. O duplo Rubi permanece a regra de 4 diretos ativos, produz 6.000 pontos codificados no mês, ou 12.000 pontos em 6 meses, ou 18.000 pontos na perna menor do binário. E o duplo Rubi participa também de 100% de todos os bônus até infinito, né? E dos 5% que é distribuído entre todos os qualificados. E leva para casa o projetor de multimídia. Ou pode fazer uma opção de uma viagem nacional para o casal. Temos aqui o Esmeralda. A regra para o Esmeralda são também 4 diretos ativos, 12.000 pontos codificados no mês ou 25.000 pontos em 6 meses. Ou você produz 135.000 pontos na perna menor do binário. E da mesma forma, ganha todos os bônus anteriores. E agora, como você Esmeralda, tem um acréscimo de 50% dos bônus da primeira e segunda geração da sua rede. E leva para casa o HB20. O Diamante tem que ter, como regra, 2 redes de rubis e 50.000 pontos codificados no mês. Ou, se preferir, 75.000 pontos em 12 meses. Exatamente
vai se acumulando as suas pontuações e você, alcançando 75 mil pontos em 12 meses, você também está qualificado como diamante. Ou se a sua rede produzir 500 mil pontos binários na perna menor, você também está qualificado. Então, sempre temos as duas modalidades de qualificação, pela rede codificada e pela pontuação na perna menor do binário. E o que é que se ganha? Se ganha todos os bônus anteriores, mais 25% de bônus da terceira e quarta geração da sua rede codificada. Leva para casa o Corolla e tem a viagem internacional, conforme já mencionamos como premiação. O duplo diamante, ele terá que ter 2 redes de esmeraldas, produzir 100 mil pontos codificados no mês ou 150 mil pontos em 12 meses, ou 1 milhão de pontos na perna menor do binário. E ganha todos os bônus anteriores, mais 25% dos bônus da quinta geração da sua rede codificada. E leva para casa a Mercedes 680 Turbo. O presidente, ele terá que ter 2 redes de diamantes, produzir 200 mil pontos codificados no mês, ou, preferindo, 300 mil pontos em 12 meses. Como já foi explicado, a pontuação vai acumulando, e ele tendo aí, nesse período de 12 meses, 300 mil pontos, ele está qualificado como presidente. E pode se qualificar também pela perna menor do binário, as pontuações da perna menor do binário, perfazendo aí 8 milhões e 500 mil pontos na perna menor do binário. Bônus de liderança para o presidente. Se ganha, então, todos os bônus anteriores e 3% sobre o consumo de toda a sua rede codificada. E leva para casa esse lindo veículo, nessa BMW X6 3.0. Sendo assim, esse é o plano de negócios da Timol, um plano que realmente fará a diferença na sua vida, fará a diferença do ponto de vista de saúde, para a sua família, para você e para todas as pessoas com as quais você venha a desenvolver o projeto de saúde que a Timol disponibiliza. Um projeto que se reverterá em saúde para você, para os seus, para as pessoas que estarão trabalhando com você, e vai se reverter também em saúde financeira para todos aqueles com os quais você mantiver contato e trouxer para esse grande projeto. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito obrigado pela paciência em ouvir essa apresentação até o final. E fiquem agora com esta mensagem final, uma mensagem que fará você refletir na necessidade de trabalharmos esse projeto de saúde. Muito obrigado a todos. Como vão ser seus últimos 10 anos? Você será rápido o suficiente para brincar de pega-pega com o seu neto? Forte o suficiente para acolher cada momento? Você envelhecerá com saúde? Ou envelhecerá com doenças? Agora é a hora de escolher. Como você envelhecerá? Como serão seus últimos anos de vida?